Olá, gatas, garotos, sejam muito bem-vindos a mais um módulo. Estamos indo para o nosso módulo 6, que são as doenças da primeira e segunda fase da gestação. São algumas patologias que nós, enfermeiros obstetras, profissional de enfermagem, que está ali na linha de frente do cuidado dessa gestante, temos que ter. Trazendo um pouquinho aqui sobre a ovulação, né, sobre processo de desenvolvimento embrionário, tá? Aqui é o óvulo, que ele é deliberado pelo corpo da mulher a partir do primeiro dia da menstruação, o período de fertilidade, que esse óvulo ele vai ser deliberado aí, na média de 12º ao 14º, né, dia, ele vai ser deliberado aí pelo ovário, vir ficar aqui no meio aqui da nossa tuba uterina, é onde normalmente ocorre a fecundação, tá? Trabalhando, pensando nisso, é onde a gente tem algumas patologias. Na indicação, por exemplo, de pílula dia seguinte, que algumas mulheres às vezes fazem como um anticoncepcional de rotina, o que é que acontece? Dentro dessa tuba aqui uterina, nós temos as células ciliares. O que é, células ciliares? São células que vêm de cílios, ó, que pegam esse óvulo que foi fecundado aqui normalmente no 14º dia do ciclo menstrual, tá? Por que 3 dias antes e 2 dias depois? Porque o espermatozoide sobrevive dentro do nosso canal vaginal a média de 72 horas. Então, esse óvulo ele pode passar por ali e achar ali algum outro espermatozoide ali pronto para ser, né, fecundado. E o que é que acontece? Essas células ciliares, elas trabalham empurrando o óvulo ou para frente ou para trás. E quando eu faço o uso da pílula de seguinte de forma inadequada, o que é que vai acontecer? Eu posso estar interrompendo esse ciclo natural aqui, em vez desse óvulo ele vir fecundado aqui, nidar, implantar aqui na parede uterina, ele pode ficar aqui heterotópica, tá? Heterotópica, gravidez dentro do útero, ectópica, fora do útero. E ele ser implantado aqui nas paredes, mas isso é uma patologia que a gente vai ver lá na frente, tá? Houve aqui a fecundação, dizem, né, os estudos, que o óvulo ele é muito esperto, ele tem uma camada ali onde todos os espermatozoides vão tentar ali adentrar aquele óvulo, e o óvulo ele escolhe o espermatozoide que tem mais compatibilidade ali para fazer a fusão, né? E se transformar em zigoto e outras as segundas divisões celulares ali. O nosso corpo é perfeito, Deus é maravilhoso, e como não se encantar pela parte reprodutiva humana, tá? O óvulo fecundou vai se tornar um óvulo só, depois o zigoto, 2 células. Quando a gente fala de 2, 4 e 8 células, é nesse momento aqui dessa divisão celular aqui, ó, que ocorre o quê? Ocorre o quê? A fragmentação. Em vez de fazer 4 células, faz 8. 2 para lá, 2 para cá, e vamos ter gestações gemelar, tá? Temos 8 células, e o que é que acontece? Aí aqui é a formação da mórula, né? É a formação do tecido que vai se transformar na placenta. O blastocisto, o que é que vai acontecer? Esse tecido aqui vai se transformar no nenezinho e esse tecido aqui ao redor vai se transformar na placenta. Às vezes tem uma disfunção aqui nessa formação de mórula, né, para blastocisto, e a gente vai ter um desenvolvimento de uma gravidez molar, que é que vamos ver um pouquinho lá na frente. Aqui só foi um pouquinho sobre a revisão de anatomia aqui, de como ocorre a fecundação e, consequentemente, a nidação desse blastocisto para a inserção aqui e manutenção do feto, né, desse zigoto, né, desse embrião aqui na região uterina da mãe. O que é o endométrio? O que é o que a gente menstrua, né, quando não há fecundação? É a preparação aqui do corpo uterino para receber este óvulo fecundado, fazer a caminha ali, ó, e conseguir estar
fazendo a melhor proteção aí no processo gravídico. Aqui, trouxe aqui uma outra imagem, tá? O óvulo ele se desprende aqui, ó, se desprendeu. Ah, importante, a partir do ovário que foi deliberado o folículo, ele vai sustentar toda a gestação. Ele vai formar um corpo lúteo aqui, um corpo hormonal, que vai sustentar os níveis de hormonal, de prostaglandina, progesterona e alguns outros hormônios aí que vão sustentar a gestação até o final. É esse corpo lúteo aqui que vai mandar informação para o nosso córtex cerebral, para que a gente tenha sinais de trabalho de parto. É muito interessante a fisiologia humana, ok? Aqui o óvulo, ele se soltou, ele foi fertilizado, o zigoto, tá? Estágio de 2 células, estágio de 4 células, de 8 células, a mórula, o blastocisto e a inserção na parede anterior, tá? Esse processo aqui, desde a fecundação até a inserção placentária, pode levar até 8 dias aí nesse processo, tá? E a fisiologia é linda demais. Falando aqui do desenvolvimento, essa parte que a gente falou sobre a divisão do zigoto, implementação, né, placentária, fecundou 2, 4, 6, 8, a mórula, implementação placentária, tá? E vamos aqui observar a parte do embrião, tá? Com 3 semanas, que é o ideal, que muita gestante chega com beta positivo e fala assim, enfermeira, eu queria fazer uma ultrassom transvaginal. Meu esposo, por exemplo, quando eu disse que estava gestante, ele ficou tão agoniado que ele queria ver, né, logo no processo de ultrassom. O que foi que aconteceu? Fomos na Sermeca aqui e fizemos uma ultrassom transvaginal e não observou coração e nem embrião, nem nada. Ele ficou muito entristecido, achando que eu não estava gestante, e o médico lá disse que eu tinha um folículo ovariano. O que era folículo? Era a prostaglandina, o corpo lúteo lá no meu ovário esquerdo, que estava sustentando a gestação. Nessas primeiras 3 semanas, o que acontece? É a fase de formação do coração, formação do sistema nervoso central, é a fase mais importante. Se essa mulher planejou a gestação dela, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma suplementação de ácido fólico, metilfolato de ácido fólico, de 60 a 90 dias antes da gestação, para a gente prevenir defeitos aqui no túbulo neural, tá? Com 4 semanas, vamos observar os olhinhos. Com 5 semanas, membros, tá? Membros inferiores. 6 semanas, ó, ouvidos. 7 semanas, a gente pode ter formação de palatos e dentes, tá? Tô falando de formação de arcada lá em cima. 8 semanas, formação de ouvido. Com 9 semanas, a gente pode já estar pensando na sexagem fetal, tá? Que a gente já tem definição de genitália externa. E se a gente for pensar, de 8 a 12 semanas é o ideal para fazer o primeiro ultrassom obstétrico, não, o primeiro ultrassom via endovaginal, sendo de preferência de 7 a 10 semanas, para nos guiar aí com data de provável de parto, tá? Saímos da fase embrionária, né, da 3ª semana até a 8ª semana, vamos para a fase fetal, tá? Que de 9 semanas vai ter desenvolvimento cerebral, e com 12 semanas aqui, que é um período importante, de 12 a 14, a gente vai estar solicitando ultrassom morfológico, pois esse morfológico vai informar algumas patologias importantes, principalmente deficiência do tubo neural. E vamos medir, né, a translucência nucal dessa criança, e se essa translucência estiver acima de 2,5, dentro da idade gestacional de 12 a 14 semanas, a gente pode ter uma sugestão de algumas patologias aí de cunho genético, tá? Então, esses exames de primeiro trimestre é bem importante. Então, eu quero que vocês dêem uma olhada no e-book que está aí disponível na plataforma, para você se guiar quanto aos exames de primeiro e segundo trimestre daí, que vem um peso aí danado para você saber e se guiar o que é que você está fazendo aí no processo de pré-natal. E pensar aqui, ó, que de 20 semanas em diante, de 20 a 36 semanas, a gente tem um feto já com um sistema nervoso central
em formação, formado em desenvolvimento. A gente tem aí olhos funcionantes, arcada dentária, genitália, ouvido. Então, temos um feto aqui, né, que é a fase fetal, que ele já se desenvolveu e só está na fase, digamos assim, de engorda e desenvolvimento sensorial, tá? Essa fase aqui é crucial, de 20 a 24 semanas. Por que é crucial, Pro? Vou abrir a tela aqui só para a gente discutir um pouquinho. Crucial porque é a fase onde o corpo da mamãe produz o surfactante pulmonar. O que é o surfactante pulmonar, Pro? É um hormônio que vai dar condição deste recém-nascido ele respirar fora da barriguinha da mamãe, tá? É tanto que quando a gente tem um trabalho de parto prematuro ou qualquer outra coisa, o que é que a gente faz? A gente dá uma corda pulmão ali e faz dose de betametasona ou dexametasona. Eu vou falar desse esqueminha para vocês aí mais à frente, tá? Para acordar esse pulmãozinho com um possível trabalho de parto, que seja prematuro, tá? E temos aqui, ó, nesse período aqui entre a oitava e a 16ª semana, é o período de maior normalidade que a gente pode estar encontrando, tá? E vendo algumas patologias que podem ser incompatíveis com a vida, tipo a síndrome do Ehlers, que ele tem que ver se tem ou não, se a mamãe, a gente tem que estar aberto a ouvir a mamãe ela pode saber que a síndrome é incompatível com a vida, mas ela pode querer levar essa gestação até o nascimento do seu filho, tá? E aqui a gente pode observar, né, nesse outro período aqui, que a gente pode observar defeitos morfológicos e funcionais maiores. Aqui na primeira morfológica de primeiro trimestre, a gente pode descartar, por exemplo, probabilidade para síndrome de Down. Aqui, no segundo trimestre em diante, a gente pode observar malformação fetal, cardíaca, por exemplo, que sugiram outros exames tipo ecofetal e acompanhamento com pré-natal de alto risco, tá? Aqui foi o que a gente discutiu ali um pouquinho acima, aí o material para você estar dando uma lidinha aí do desenvolvimento fetal, né, e as fases, sintomas que a mulher pode ter, intenso, manifestação, né, de enjoo, de mal-estar e tal. Então, aqui são material complementar para você estar dando uma lidinha aqui, tá? Desenvolvimento da fecundação, falei um pouquinho sobre isso, tá? Na ecografia, falei também, que é ultrassom, a gente pode estar observando os membros inferiores, superiores, identificando o contorno embrionário, polo cefálico, tá? Em alguns casos, a vesícula vitelina, então temos que estar bem atento aí no nosso processo de interpretação de exame. Se a gente solicita exame, a gente tem que saber interpretar, ok? Aqui é só material complementar para vocês. Aqui eu falei um pouquinho do desenvolvimento de órgãos, bexigas e rins. Falei um pouquinho sobre as câmaras cardíacas, né? Que o batimento cardíaco vai estar ali evidente a partir da 8ª semana, vista por sonar e por ecografia. É interessante que seja a partir de 8 semanas, para que a gente veja essa vitalidade fetal. E quando há uma não vitalidade fetal, o que é que acontece? A gente recebe essa mulher com esse resultado de ultrassom, e às vezes ela passa em algum profissional desinformado, e o profissional diz assim, ó, aí não tem feto, a gente tem que conduzir, tipo, o abortamento. O que é que a gente tem que falar sobre essas mulheres? Temos que informar para elas que o que é que acontece? Que ela tem que fazer novamente o exame de ultrassonografia, pelo menos com 10 semanas, para observar se há ou não morte fetal. E com relação ao desenvolvimento gestacional, a gente vai avaliar a localização placentária, a avaliação de líquido amniótico, né? Fluxometria de cordão umbilical e a avaliação da circulação placenta fetal. Isso a gente tem um momento específico aqui que eu falo um pouquinho sobre o que é circulação fetal, tá? Para você entender um pouquinho aí do que é que a gente tem que estar
sabendo principalmente exames do terceiro trimestre, tá? Aqui, trazendo novamente aqui a evolução, tá? A evolução aqui em outro parâmetro, que pode ser avaliado com ecografia, especificamente aqui a partir de 8 a 10 semanas, e o desenvolvimento gestacional aqui progressivo, aqui como vocês podem estar observando aqui a evolução de 8 até 40 semanas, tá? 40 semanas, que é o que seria cravadinho ali, os 9 meses para esse bebezinho nascer. Mas ele pode nascer com 40 semanas e alguns dias, 41 semanas e algum dia, tá? E pensando nesse processo de desenvolvimento de gestação, quais são as complicações de primeiro trimestre que pode nos levar a pensar que essa mulher pode ter prejuízos, tanto na vida dela, agora nessa gravidez, como nas gravidezes futuras. Complicações de primeiro trimestre, morte embrionada, né, que é menor que 5 milímetros, gestação anembrionada, a minha cunhada, ela teve esse tipo de gestação, ela gestou, o beta dela deu positivo, quando ela realizou a primeira ultrassonografia dela, não foi observada a vesícula vitelina, e aí o que foi recomendado? Olha, Cunha, você vai fazer uma segunda ultrassom daqui 15 dias, repetir essa ultrassom. E se, de fato, ainda dá a gestação anembrionada, vai conduzir o abortamento, e foi o que aconteceu, né? Ela fez o exame, quando ela repetiu, estava lá, gravidez, tinha lá o saquinho gestacional, porém não tinha embrião. O que foi que aconteceu com minha cunhada? Ela foi internada para uma condução de abortamento ali na maternidade aqui, né, da rede privada aqui de Salvador. Quando a gente pensa em aborto, eu falo um pouquinho sobre a criminalização e descriminalização do aborto. Eu fui uma pessoa que fui evangélica por um tempo, católica no momento, muito crente em Deus, tá? E tenho dentro de mim que eu não conduzo um aborto, nem como um profissional, desde que não esteja, se estiver legalizado, por risco de mãe ou risco materno, no caso de estupro legalizado por lei, estaria ali a prontidão para conduzir. Mas eu, quanto mulher, se eu gestar, eu vou ter esse bebê, né? E, assim, estar do lado de quem tria essas mulheres é bem interessante, porque, assim, a criminalização do aborto, ela é tão presente na nossa vida que a mulher ela já chega dizendo assim: "Ó, eu estou grávida, mas eu estou perdendo, viu? É natural e eu não abortei." E o que é que a gente tem que pensar, nós profissionais, do lado de cá? Eu costumo dizer: oi, meu nome é sou Cristina, sou enfermeira obstetra, não estou aqui para lhe julgar, porém, eu gostaria de saber se você utilizou algum tipo de droga segura ou algum tipo de droga caseira, por exemplo. Quem conhece aí buchinha do norte ou buchinha paulista, é uma buchinha pequenininha que na minha cidade ela vende na feira, naqueles caras de carroça, e ela pode ser encontrada em vários locais. O que é que acontece com essa buchinha do norte? Essa mulher, ela ferve, 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 ferve essa bucha, que ela parece muito com bucha de tomar banho, só que ela é pequenininha, ela pega aquele insumo ali e bebe. O que é que vai acontecer? Ela vai ter um abortamento, sim, é altamente abortivo, só que ela vai fazer uma insuficiência renal aguda, e ela pode cair na máquina de hemodiálise. Então, assim, eu tenho que deixar o meu preconceito religioso e o meu conceito de vida de lado e acolher essa mulher da melhor forma possível, tá? E o que é que a gente se preocupa no processo de abortamento? Se ele é incompleto, completo, séptico, inevitável ou retido. Ou, de repente, se essa mulher tem uma ameaça de aborto com menor que 20 semanas. Por que a gente qualifica como aborto menor que 20 semanas ou com septo menor que 500 gramas, tá? Essa perca gestacional é recorrente, ela tem uma gravidez ectópica, ela tem uma hemorragia subarcoriônica, ela tem uma doença trofoblasta gestacional, é uma gravidez molar, ela tem uma morte unifetal. O que é que está acontecendo? Então, assim, se ela não tiver em situação de risco, sangramento ativo, que necessite de uma intervenção imediata, vai se internar essa mulher e vai fazer uma ultrassonografia para avaliar.
Acreditem, eu, infelizmente, tive a oportunidade de atender uma mulher que ela veio, né, de uma região, chegou com um sangramento muito importante, e a gente foi perguntar, abordar, né? Ela falou assim, eu fui contar para ele, a gente estava num pagode, e quando eu falei que estava gestante, ele pegou o palito de churrasco que ele estava comendo, me levou no banheiro químico e introduziu na região da minha vagina. Imagine aí você pegar uma mulher no processo de abortamento e sofrimento, que o companheiro, né, o caso o pai da criança, levou ela para um banheiro químico e fez essa atrocidade. E aí eu perguntei a ela, e você, o que foi que você fez? Ela disse assim, eu me recompus, fui lá no cara que vende o churrasquinho, pedi um palito limpo e terminei o serviço. Essa mulher chegou em choque, pálida, taquicárdica, pele fria, e ela tinha uma perfuração uterina devido a essa violência obstétrica que ela sofreu. Então, eu trago o aborto como um grande problema de saúde pública no Brasil e já foi a primeira causa de internação de mulheres em idade fértil. Falar de aborto é necessário trabalhar a descriminalização do aborto no meio profissional, né? Deixar nossos valores pessoais e religiosos, não atrapalhar a nossa assistência prestada a essa mulher, porque essas mulheres normalmente estão em situação de risco e vulnerabilidade. E a gente não está ali para criminalizar, tá? A gente é uma porta de entrada de uma emergência que pode estar salvando vidas. E temos que pensar no acolhimento com classificação de risco, e nosso dever ali não é julgar, é reconhecer os fatores de riscos que possam levar essa mulher a óbito. Tá certo? Então, vamos lá para a classificação dos abortos. Ele pode ser precoce até 13ª semana, tardio de 13ª a 22ª. Aborto ele pode ser espontâneo, incompleto, completo, séptico, tá? Inevitável, retido ou ameaça de aborto. A nossa preocupação maior está no séptico, tá? Porque pode levar essa mulher a várias complicações, parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, uma série de complicações que podem levar essa mulher à morte. Já tive paciente de primeiro filho, conduziu ao abortamento e chegou com, 2 semanas após uma tentativa de aborto, mal sucedida, de que forma? Ela ficou com restos placentários ali e ela desenvolveu um quadro de infecção. Acredite, essa mulher chegou com febre taquicárdica, chegou aí bem daquele jeito, e ela foi para o centro cirúrgico fazer a curetagem de urgência, e ela teve uma parada cardíaca e saiu do hospital. 3 meses depois, saiu da UTI, tracostomizada, sem falar e com dificuldade de movimentação de membros, tá? Então, ela entrou uma pessoa com processo de condução de abortamento e saiu uma pessoa totalmente dependente de cuidados aí. Então, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo e melhor prestar assistência a essa mulher, ok? Falando de abortos espontâneos, né, a maior causa é a anomalia uterina. Olha a minha cunhada de novo no caso. Ela tinha um útero bicórneo, que é o útero bicórneo, é um útero em formato de coração. Ela teve que fazer uma correção, né, cirúrgica ali, por cirurgia de videolaparoscopia, para que ela conseguisse, né, consertar aquela anormalidade ali para tentar uma gravidez saudável. O uso de substâncias como álcool, drogas, radiação, produtos químicos, idade materna avançada, tá? Pode contribuir na insuficiência, principalmente de progesterona, na fase lútea ali, e não ter a condição de sustentar essa gestação. Gravidez ectópica, gente, pense na patologia que mais mata, porque lembra da tuba uterina? Ela é mais ou menos do tamanho de um macarrão de talharim. Pense aí um bebezinho crescendo ali. O que é que vai acontecer? Ela vai romper, ela vai rasgar e vai fazer o quê? Sangue na cavidade abdominal dessa mulher, e ela vai ter o quê?
vai ter um risco ali de morte muito grande, tá? É um problema, patologia mais importante do primeiro trimestre, causa morte, assim, rapidinho, se ela tiver rota, e tem que ter uma agilidade importante do profissional de reconhecer. Chegou na CCR com dor embaixo do ventre, e reclamando de dor embaixo do ventre, o que é que a gente pensa? Infecção urinária, gravidez ectópica, ou me passou agora a terceira patologia. Infecção urinária, gravidez ectópica ou apendicectomia, tá? Uma inflamação aí do apêndice que vai precisar de uma cirurgia chamada apendicectomia. Quais são os riscos, fatores de risco para a gravidez ectópica? História cirúrgica tubária, laqueadura recente ou ectópica rota anterior. E temos aqui a FIV, né, que é a fertilização in vitro, infecção tubária, né, incluindo a DIP, que é doença inflamatória pélvica, e as contracepções como minipílula ou progesterona, ou até mesmo o DIU, ele pode ter um fator de risco aí. Lembra que eu falei que se eu utilizo a pílula do dia seguinte, eu posso interferir no processo de nidação desse óvulo aqui? Olha a gravidez ectópica, ela aqui na tuba, ela aqui entre o útero, né? Entre uma parede e outra do útero, ela aqui na região cervical, ela fora do útero. Então, essa gravidez ectópica, ela é incompatível com a vida e ela pode levar a óbito aí a mulher, ok? Dentro do útero heterotópica, fora do útero ectópica. Quais são os tratamentos indicados? Vai depender da condição da mulher e a condição do embrião. Vamos dar prioridade a fazer uma ultrassonografia e saber que tamanho está esse embrião. Se essa gravidez ectópica ela é íntegra e está menor que 3,5 centímetros, a gente vai conversar com essa mulher sobre o tratamento de conduta do metotrexato, né? Que temos que descartar a ruptura e pensar que é menor que 3,5 e vamos utilizar essa medicação, que é um quimioterápico que vai ajudar, em outras palavras, diluir, secar esse feto que está ali, esse desenvolvimento ali, e ele tende a desaparecer. E a gente vai estar utilizando esse metotrexato até 3 dosagens, tá? E monitorando por imagem, monitorando o beta-HCG. A gente só vai dar alta a essa mulher se ela tiver uma queda no beta-HCG e o exame de imagem que diz que a conduta do metotrexato foi 100%. Essa mulher vai voltar a cada 7 dias para realizar o beta-HCG até ficar menor que 5. Lembra quando a gente falou lá de diagnóstico de gravidez? Menor que 5 é negativo. E ela vai ser liberada aí para a sua vida e rotina normal, tá? Aqui, eu trouxe aqui uma foto. A gravidez ectópica, se ela tiver rota, o tratamento dela é cirúrgico. Vou abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Essa mulher, foi interessante o caso dela, porque ela estava, acho que no dia de quinta-feira, ela chegou com dor embaixo do ventre, a gente não tinha serviço de ultrassom naquele dia, e deu a guia, né? Olha, procure fazer uma ultrassonografia particular e tal. E qualquer coisa você volta aqui. Nisso, o dia de ultrassom nessa unidade era segunda-feira. Eu lembro que chegou o maqueiro com essa mulher na maca, dizendo assim, o médico falou que rompeu aí o menino aí dentro, né? E ela já na cadeira, pálida, taquicárdica, pele fria. A gente jogou essa menina na maca e aí levou para o centro cirúrgico, 2 acessos calibrosos, aquele corre-corre. Quando abriu, aqui a tuba está rompida, o médico ele tem que achar o foco, ele tem que amarrar, queimar, cauterizar aqui para que esse sangramento ele saia daqui, tá? E aí, quando ele foi fazer uma revisão, ele achou um cisto aqui, que ele foi e tirou até, que é um cisto, tá, ovariano, que tirou. Só que quando ele fechou, ele foi fazer a revisão abdominal. Como é a revisão? Pronto. Tirar todos esses coágulos aqui, a gente pega um soro fisiológico, morna ali um pouquinho no micro-ondas, que a gente sempre tem micro-ondas, né? E aí faz a lavagem dessa parede abdominal, dessa cavidade, para poder fazer a revisão e fechar. Quando ele fez a revisão, a ruptura foi tão abrupta
que colabou a outra tuba uterina. Então, essa mulher, ela perdeu essa tuba aqui, que foi a ruptura, tá? E ela perdeu a outra tuba também colabada, e é como o meu amigo disse, né? Porque nessa maternidade não tinha assistente social, 24 horas, era de noite, fim de semana. E aí ele chegou e falou assim: eu falei, vamos chamar a família para dar notícia. Ele chegou assim, pegou na mão dela e falou assim: ó, você é uma mulher como qualquer outra, você vai menstruar, você vai entrar na menopausa, nananã, mas um nenenzinho se cresceu na tuba uterina e rompeu, e a gente precisava salvar sua vida. Quando eu fui fazer a revisão, a outra tubinha estava colabada. Enfim, você é uma mulher como qualquer outra, mas você nunca mais vai engravidar. Então, essa mulher, ela saiu infértil desse processo aí, tá? É que eu trouxe aqui o protocolo do metotrexato, para quem não conhece, tá? Ele é feito pelo peso e altura da paciente. Aumentar um pouquinho aqui, tá? Ele vai fazer no dia 1, administrar a dose 50 miligramas, calculado por quilo, tá? Vai vir no saquinho azul, ele é um quimioterápico, é um enfermeiro que faz, a gente vai fazer de forma intramuscular, tá? A gente chega lá com ela no isoporzinho, se identifica, olha, meu nome é Cristina, sou enfermeira, vou fazer aqui o seu metotrexato. Ele é um quimioterápico, a gente explica, né, que pode ter náuseas, vômito, pode ter tontura, uma série de efeitos colaterais, a gente lê os efeitos colaterais para essa mulher, e faz. A agulha ela é um pouquinho mais diferente do que a intramuscular. A gente tem que fazer técnica em Z. Por quê? Técnica em Z, para evitar o vazamento desse quimioterápico, porque quando vaza esse quimioterápico, a gente pode estar causando lesão, né, nessa pele dessa mulher. E no dia 1, a gente vai fazer o metotrexato, e no dia 2, o que é que a gente vai fazer? 48 horas depois, a gente vai dosar o beta-HCG, e a tendência é que tenha uma queda e o exame de imagem se mostrar menor que 3,5 ou em evolução. Lembrando que quantas doses a gente vai poder fazer? A gente vai fazer no máximo 3 doses, tá? Não evoluiu, e infelizmente essa mulher vai ter que ir para uma cirurgia, para uma laparotomia exploratória, para retirada dessa tuba, porque a gente não vai estar ali, ó, introduzindo quimioterápico nessa mulher várias vezes, esperando que uma hora ou outra vai desaparecer, tá? Então, a gente tem que ter responsabilidade aí nesse cuidado. E caso esse beta de 48 horas ele tenha uma queda, ela vai ter alta no terceiro dia e vai ficar acompanhando no ambulatório o beta até zerar, menor que 5, e fechar ali que ela teve uma gravidez ectópica, mas foi tratável com metotrexato. Aqui em Salvador, a nossa referência de fazer esse tipo de atendimento é a José Maria de Magalhães Neto, tá? E a gente interna essa mulher e faz esse tratamento, ok? Tá aqui a tabelinha para quem não conhece, pode aí tirar print, tá aí no material de vocês, tá? Para melhor entendimento. Eu sempre digo que a gente tem que parar e estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho conhecimento técnico-científico, mais eu tenho poder de discussão, poder de estar inserida aí no processo de clínica cirúrgica obstétrica aí. De estar, já pensou, você tem um conhecimento tão legal que você vai indicar uma cesárea, dizer, esse bebê ele não nasce, ou essa mulher precisa de determinado procedimento, e você tem uma equipe aí que vai estar com você, coladinho, coladinho. A doença trofoblasta gestacional é uma doença que inclui, né, uma das doenças de primeiro trimestre, que ela apresenta um enchimento da região uterina, né? Lembra da mórula lá? Por que mórula? Por que gravidez molar? A mórula, porque parece com a mora. A placenta, ela não se desenvolve de forma adequada e se desenvolve como se fosse um monte de caixinhos de uva ali e cresce desordenadamente. O que é que acontece? Essa mulher, ela vai sentir sinais e sintomas exacerbados de gestação, bastante enjoo, vai estar ali, ó, com um fundo de útero 2, 3 vezes maior do que o normal para a idade gestacional, ela não consegue gerar o embrião, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Se detectada, a gente tem que pensar que essa gravidez ela não vai para frente, ela precisa fazer o esvaziamento, ela vai fazer curetagem ali,
Ela vai fazer uma curetagem dessa parede, se possível, pegar esse material e mandar analisar, tá? E é uma doença que ela pode ter recorrência, tá? E aí o que é que acontece? Eu vou coletar uma vez, coletar duas vezes, a gente vai ficar raspando o colo de útero dessa mulher para a vida toda? Não, a gente vai coletar aí no interior a média de duas vezes, se não conseguir continuar desenvolvendo essa mole datiforme nela, a gente vai encaminhar aqui para Salvador, na Climério de Oliveira, que é referência nesse tipo de atendimento, para fazer o quê? O metotrexato venoso, tá naquele esqueminha ali de cima, que eu mostrei a vocês, para a redução aí, ou eliminação da gravidez molar. Caso o PRO não consiga reduzir, o que é que pode acontecer? Esses tumores, né, placentários benignos, ele pode ter um potencial de malignidade e pode tomar toda a parede abdominal dessa mulher. E se o Aclimério de Oliveira não conseguir resolver aqui a nível de Bahia, a gente vai encaminhar para onde? Para Aristide Maltês, para tratar como gravidez molar de cunho maligno, tá? E pode se transformar num adenocarcinoma, carcinoma de modo invasivo e trazer grandes prejuízos aí a essa mulher. É mais comum, né, essa doença, a trofoblastia gestacional, em menores de 17 anos ou maiores de 35, aquelas que tiveram doença trofoblastia gestacional. Tem que ser acompanhada por um alto risco na segunda gestação, tá? Nos Estados Unidos ocorre um caso para cada 1.000 ou cada 2.000 gestações, tá? E um em 600 vai ser aborto induzido. Não vai ser tratamento para gravidez molar, não vai ser utilizado o metotrexato, vai utilizar logo ali o esvaziamento de saco uterino, tá? E a gente pode ter a mola completa, né, que é o tecido placentário normal, e não se forma o feto, ou a mola parcial. Eu tenho até, acho que está aqui no material, onde tinha parcial, onde o feto tentou se desenvolver, mas infelizmente não é capaz de desenrolar a gestação. Se tiver o feto, porventura, conseguir começar a se desenvolver, ele não é capaz de sobreviver. Ocorre aborto geralmente no início da gestação, tá? Então, assim, tem que observar essa mulher, fez o beta de sangue, procurar. Eu estou me atualizando, né? Estudando sempre um pouquinho mais, e tem estudos que informam assim, que você deveria preencher a caderneta de pré-natal somente com exame de ultrassom, porque às vezes o exame de sangue pode estar presente uma gravidez molar, uma gravidez anembrionada, e a gente já com teste de sangue somente, inicia o pré-natal e dá essa caderneta da gestante da mulher, a gente pode estar, digamos assim, desenrolando um luto desnecessário para essa mulher. Ela vai carregar essa caderneta ali vazia e lembrar dessa gestação. Então, assim, eu prefiro ter um exame de imagem que comprova essa gestação para a gente não ter uma gravidez molar e de repente a mulher está lá com cartão de pré-natal, tá certo? Aqui, gestação molar novamente, aqui é um útero normal, aqui é um útero com a aparência da gravidez molar, tá? E os sintomas dessa gravidez eu já falei, ó, modo datiforme, qual vai ser a incidência de 1 para 1.000 ou de 1 para 1.500, o útero maior do que o esperado para a idade gestacional, não vai ter batimento cardiofetal, níveis de beta-HCG lá em cima, quando a gente pega um beta quantitativo, lembra que a gente falou do diagnóstico da gravidez, falou de beta quantitativo, vai estar muito acima do que o normal, vou estar com a gravidez a média de 10 a 11 semanas, e vou estar com o meu beta lá como se eu estivesse com 30 a 38 semanas de gestação, tá? Hiperêmese gravídica, o útero bem maior do que o volume normal, e sangramento vaginal aumentado no primeiro trimestre, que pode causar anemia sim, e o tratamento pode ser curetagem ou o metotrexato. Após o esvaziamento do útero e a cura total, a nossa orientação quanto ao planejamento familiar é que essa mulher pense em gestar de pelo menos de 6 meses a 1 ano para ter uma nova gestação, tá? E vamos aqui discutir um pouquinho sobre as complicações, de gravidez molar para trás, a gente falou de aborto, modo datiforme, gravidez ectópica, tá?
E a gente agora vai falar da segunda metade da gestação. A placenta prévia ocorre quando a placenta, vou abrir aqui para mim de novo, ver se eu consigo abrir aqui novamente. O que é que acontece, tá? A placenta aqui, essa é a parte fetal, tá certo? Essa aqui é a parte materna. E o que é que acontece? Ela vai afixar, vamos levantar aqui para mostrar, na parte do fundo do útero, ela vai ficar fúndica aqui, certo? Ela vai ficar anterior ao bebê, na frente do bebê, tá? Posterior ao bebê, atrás do bebê, lateral direita ou lateral esquerda, ok? E quando há esse descolamento, ela está coladinha aqui, o que é que acontece? Ela vai soltar aqui um pouquinho e vai ter um sangramento aqui. Pode ser um descolamento parcial, marginal ou total, e essa placenta vir para a região vaginal aqui, tá? E se a placenta sair primeiro, o bebê, ele não sobrevive, tá? Então, a gente tem que pensar quanto diagnóstico de enfermagem, né? E possibilidade de diagnóstico médico, está pensando em patologias que possam levar a mulher a óbito ou óbito fetal, ok? O que é a placenta prévia? Ela vai se manifestar com sangramento vaginal, indolor, no segundo e terceiro trimestre da gestação. Pode ser vários sangramentos, tá? Eu tenho uma história verídica, a minha amiga, a Luana, a gente dizia, Lu, você tá grávida? Eu tô, não, minha menstruação tá vindo, tal. Então, assim, ela estava gestante, não sabia, e a menstruação dela, ela conseguiu ter esse sangramento mensal, com a média de 21 dias a 34 dias de espaçamento. Então, ela teve 3 descolamentos placentários, teve um pouquinho aqui ela pensou que era menstruação, teve um aqui do ladinho e outro do ladinho. Quando a gente colocou ela no aparelho de ultrassom, que a gente descobriu que era grávida e que já era Ana Luísa, que era menininha e tal, o ultrassonografista falou, olha a parte escura aqui da ultrassom, essa parte escura aqui indica o sangramento que teve. Então, o que foi que aconteceu com Luana? A Luana me liga e diz assim, Cris, eu vou perder minha filha. A interior, né, todo mundo sabe, peguei a ambulância, ambutáxi com um velho amigo meu, e fomos buscar. Quando eu chego lá, estava a Luana enrolada numa toalha de banho, e o sangue, assim, ó, de onde ela passava, do quarto para o banheiro, e do banheiro para a sala. Eu falava assim, tá doendo? Ela disse, não. Aí, sabe como é, né? Interior, para ir para algum lugar, ó, pegue roupa, veja quem vai com você, pegue dinheiro, pegue as coisas da Ana Luísa, que a Ana Luísa nasce hoje. Quando ela chegou no hospital, o médico virou assim, tocou e disse assim, 3 centímetros de dilatação, colo diferente, amolecido, escorregadio. Quando ele falou amolecido e escorregadio, eu disse, tira a mão daí que é a placenta prévia total. O que é que o doutor estava tocando? Ele estava tocando ali, ó, vou aparecer aqui só para entender, ó, tocando aqui a placenta praticamente no canal vaginal. Se a placenta sai, a Ana Luísa sobrevive? Não, ela virou uma emergência obstétrica. A Ana Luísa, ela foi de parto cesáreo, com 6 meses e 3 semanas, respirou, chorou, e a negrinha está aí, ó, já com 9 para 10 anos já, enorme, graças a Deus. Então, a gente tem que pensar que a hemorragia ela pode ser grave e pode ser perigosa para a mãe, tá? Em alguns casos, pode precisar de transfusão de sangue. Parto prematuro, ó, Ana Luísa, e pode trazer complicações adicionais. Antes da 36ª semana de gestação, pode ser suficiente para modificar a atividade física. O sangramento, se for pouco, ela vai ficar em repouso, né? E se for um sangramento intenso, ela que possa apresentar problemas por feto para a mulher, ela vai internar e ser avaliada na questão de cesariana aí, tá certo? E a placenta prévia, né, ela vem como processo patológico de implementação da placenta, ocorrendo na parte inferior do útero, com risco, né, grande para materno-fetal, e pensar que essa mulher ela pode ficar de repouso, fazer até cerclagem, a depender lá da idade gestacional. A cerclagem é costurar o colo do útero quando a idade gestacional menor que 19 semanas, né, que ele pode acontecer
no segundo ou no terceiro trimestre, então tem que avaliar em que idade gestacional vai ter e o que é que vai acontecer. Ocorre 4% nas gestações de 20 a 25 semanas e ainda 0,4% em bebezinho a termos. Gente, quando se fala de placenta prévia ou descolamento prematuro de placenta, tá ligado em quê? Na adenogênese. O que é a adenogênese, Pro? É a inserção placentária na cavidade uterina e a alimentação dessa placenta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar de emergências hipertensivas, que é daí que a gente vai ter digamos assim, um OP, a síndrome hipertensiva vai causar quase todos esses problemas aí do segundo trimestre, tá? Fatores de risco para a placenta prévia, cesariana anterior, intervenções uterinas, alta paridade, idade materna avançada, tabagismo, uso de droga ou trauma, tá? Aqui é a placenta normal no fundo do útero, como eu falei para vocês. Aqui é a placenta prévia total, ó. Ela desceu, descolou toda do fundo do útero e veio aqui para a entrada vaginal. Eu tenho uma placenta normal, eu tenho uma placenta prévia marginal, ela descolou aqui do fundo do útero, e acho que foi igual a Luana aqui, ó. Descolou aqui, desceu para cá, sangrou mais um pouquinho, que ela pensou que era sangramento. Na terceira, ela teve uma parcial, né, que desceu mais um pouquinho. Quando ela teve a prévia total, ó, o que era que o doutor estava tocando, quando ele tocava, que ele dizia, tinha 3 centímetros de dilatação, e o colo tá friável, né? Estou tocando aqui uma coisa escorregadia. O que é que ele estava tocando? Placenta. Sinais e sintomas, aqui, ó. Sangue vermelho vivo em quantidade variável, né? Lembra que ela não sentia dor, ela estava enrolada na toalha. Pode acontecer no segundo ou no terceiro trimestre, até não acompanha dor. Pode ser esporádica, recorrente ou progressiva. Lembra que ela achou que era menstruação nos 3 últimos meses? O exame obstétrico, volume de útero normal, batimentos cardíacos mantidos, tá? E se houver a suspeita vaginal, não tocar. O médico tocou, achou 3 centímetros, tá diferente, tá aqui, tá parecendo que tá friável, escorregadio, tira a mão. Enquanto mais você tocar, mais chance você tem de essa placenta sair ali. Se a placenta nascer primeiro, o neném vai sobreviver? Não, o neném fica lá dentro e ele vai a óbito. Ana Luísa sobreviveu porque foi para Irecê. Porque se tivesse vindo parteiro Salvador, com certeza a Aninha não ia contar a história. Minha comadre, acabei batizando a Ana Luísa, minha comadre, ela não quer saber de engravidar mais. Por quê? Ela já tem um fator de risco, ela já teve uma placenta prévia, tá? E aí ela descolou toda a placenta. Da placenta prévia, ela teve um DPP. E ela teve que operar de urgência. Então, ela tem um fator de risco, né, para desenvolver novamente numa próxima gestação. Quando se fala de deslocamento prematuro de placenta, a famosa DPP é uma condição gravíssima, tá? Que é onde a placenta se separa totalmente do útero, podendo ser parcial ou total. É uma emergência obstétrica que pode afetar a mãe e bebê, com acúmulo altíssimo de risco de mortalidade. Ocorre em 1% das gestações, tá? Essa separação prematura de placenta da parede uterina com idade gestacional maior que 20 semanas, pode ser parcial ou completa, decorrentes 27% do tratamento de pré-eclâmpsia sobre sulfato de magnésio. Lembra que eu falei, ó, que a pré-eclâmpsia vai estar muito evidente nas patologias ali? Sangramento vaginal pode ser de coloração vermelho escurecida, quantidade variável, né? No momento do sangramento, né? O que é que ela vai sentir? Dor abdominal intensa e súbita, dor nas costas. Gente, o útero fica parecendo que vai contrair, não para de contrair. Quando a gente bota a mão nesse útero, essa mulher bate na mão da gente, essa mão cai longe, então ela fica irritabilidade ao toque, contração uterina ali, ó, de alta frequência, tá? Maior que o padrão normal do trabalho de parto, hipertonia e endurecimento do útero. Então, vai ficar aquele útero, ó, fazendo como se fosse uma taxistolia contínua, tá? Um útero ali, ó, com bastante contração, sem relaxar. Alteração na vitalidade fetal, anormalidades como baixa de frequência cardíaca fetal ou ausência de batimentos cardíacos. Identificou no DPP, meu filho, olha, sala, porque não vai ter como
ser reversível, esse descolamento total de placenta, tá? Alguns casos, quando a placenta prévia é parcial, é marginal, e que interna essa mulher para ver, eu só vi um caso que teve, que o médico até olhou assim, disse, olha que coisa linda, tá todo descolado, a gente via a placenta, tipo uma bexiguinha solta ali no abdômen da mãe, mas só vai poder levar essa gestação, caso seja na referência, acompanhada aí de uma equipe altamente especializada. Fatores de risco: hipertensão arterial sistêmica, trauma, tabaco, cocaína, estimulantes, tá? Trombofilias, coliomelite. O que é coliomelite, Cris? É o processo inflamatório entre as membranas placentárias. Vamos vir aqui de novo. Tá aqui, ó. Membrana placentária. Pegando minha placenta aqui de novo. A face fetal, a face materna. Vai ter um líquido aqui, tá? Um líquidozinho que às vezes rompeu prematuramente, ou por infecção bacteriana, ou por DIP, por qualquer processo inflamatório pélvico, tá? E vai se juntar uma coleção de líquido entre essas duas faces, a materna e a fetal, e pode vir ter uma coleção ali e se tornar pus, né? Pus e líquido ali de forma que vai trazer prejuízos a essa mulher, tá? DPP prévio, síndromes hipertensivas, tabagismo, cordão curto, né? Às vezes esse feto tem um cordão curto, ele faz algumas manobras na barriga e pode ter o descolamento, tá? Ele pode ter polidramenia, o aumento do líquido amniótico ali, e está fazendo isso. A oligodramenia também pode acontecer. Movimentos fetais excessivos, de repente a gente colocou lá uma citocina para correr 7 ml hora, a mulher foi lá e abriu a bomba e deixou aquela solução de 500 ml descer toda, então eu posso ter, né, esse descolamento de placenta aí por conta de hipertonia uterina, tá? Diagnóstico: dor abdominal intensa, hemorragia em coágulos, diminuição, ausência dos movimentos fetais, fraqueza, sensação de desmaio, essa mulher está sangrando e está ficando ali naquela cavidade abdominal, palidez, sudorese, taquicardia, é uma emergência obstétrica, né? Tirar esse bebê, tirar essa placenta, para que a gente possa conseguir salvar a vida dessa mulher. Prioridade rápido, primeiro passo. Verificar sinais vitais, como medidas, né, de manobras de ressuscitação, com suspeita de DPP, pensar na respiração, checar a respiração, ofertar oxigênio se necessário. Na circulação, a gente vai pensar em fazer 2 acessos calibrosos, pensar em instalar logo solução cristalóide, tá? Correndo numa velocidade rápida ali nos primeiros 10 minutos, infundir 500 ml. Se não melhora aí, vai continuar 250 ml hora de infusão de líquido, tá? Pensar se essa mulher já tem uma perca volêmica aí de 30%, se vai precisar repor sangue, pensar em acionar o banco de sangue. No exame obstétrico, a gente vai palpar o útero, vai ver tônus, né? A medida do útero vai estar. E pensar na monitorização do feto contínuo, vai estar bradicárdio, cateterização vesical de urina, porque quando eu esvazio essa bexiga, eu facilito o processo de cesárea, quando o profissional médico entrar ali no processo da cesariana, facilita, vocês não têm ideia o quanto é chato você estar com uma bexigoma ali, a bexiga atrapalhando, tá? Então, a gente tem que pegar esse acesso, monitorizar essa mulher, passar a sonda vesical, né, correr logo ali 500 de soro rapidinho, ali em 10 minutos, para ver se ela responde à volemia e, encaminhar o mais rápido possível para o atendimento médico e, consequentemente, a cirurgia, tá? Hemograma, exames laboratoriais, especial no hemograma com contagem de plaquetas, tipagem sanguínea com HBO, coagulograma e exames de rotina para doença hipertensiva, se apropriado. E não esquecer de perguntar se essa mulher, por exemplo, faz uso de sangue ou não. Porque já pensou ela precisar de reposição volêmica e a religião dela não permitir, então esteja atento ao processo da religião dessa mulher. Exame obstétrico extremamente doloroso, útero hipertônico, sensível a manobras, batimento cardiofetal alterados ou ausentes. Quando você for realizar o toque vaginal, vai perceber placenta, tá? E
essa mulher, se você não resolver essa DPP, ela pode ir a óbito ali, menos de meia horinha ali na sua frente. O que é, Prozinha? Acretismo placentário, né? É uma doença, a condição grave que ocorre pode ocorrer durante a gravidez, tá? Ali no momento do parto, onde a placenta ela se prende no útero e dificulta a expulsão no pós-parto. Ocorre 1 em cada 500 partos, sangramento ameaça a vida da mulher. Eu tenho aqui uma placenta normal, tá? Que eu tenho uma placenta creta. Essa placenta creta, a gente vai fazer a manobra ativa ali nos 4 minutos, no período de Glimberg, vai fazer a ocitocina, 10 unidades intramuscular, e quando a gente fazer a manobra ativa, ela não vai se desprender. Aí vai levar essa mulher ali para o centro cirúrgico para fazer um relaxamento muscular ali, para fazer a curagem, que é a introdução da mão ali no útero e tentar fazer esses esvaziamentos. Se não conseguir, vai ser increta. Essa increta aqui, ela pode ser resolvida com curetagem, mas a depender de onde ela esteja, ela for de increta a pré-creta, que ela vai estar introduzida ali na parede uterina, essa mulher vai para o centro cirúrgico e vai perder esse útero aqui. Tem uma conhecida que ela estava em trabalho de parto do último bebê dela, tá? E assim, ela teve uma placenta increta, e assim, teve uma dificuldade, quase ela perde o útero aí no processo do segundo parto, tá? Tratamento, prevenção, protocolo de ocitocina conforme o Ministério da Saúde, manejo ativo do 4º período de trabalho de parto. Se a placenta ficar aderida, né, à parede uterina, tem que ser resolvida, porque senão vai ter hemorragia. Tem que pensar em curagem, curetagem ou esterectomia. Vamos ver aí qual vai ser o processo aí o que é que vai ter. Prolapso de cordão. Esse é um vilão das intercorrências que mais vai nos dar, digamos assim, prejuízo da vida fetal, principalmente. Porque se não visto um prolapso de cordão com antecedência para intervenção cirúrgica, a gente pode perder este feto. Prolapso de cordão é emergência obstétrica, tá? Onde o bebê, o cordão ele está para fora aqui da região vaginal. Você vê que esse neném aqui está fazendo pressão aqui do cordão umbilical. Se eu tenho essa pressão no cordão umbilical, eu vou, na verdade, não vou conseguir suprir a parte sanguínea do bebê e ele vai a óbito, tá? Então, esse neném, ele pode, nesse momento aqui, esmagar o cordão ali e ele nessa posição aqui, fazer a interrupção de fluxo e a óbito. Fatores de riscos, apresentações anômalas, né? São apresentações que vão dificultar o processo de trabalho e parto normal, prematuridade, polidramia, tá? Apresentação alta, cordão longo, tá? Quando a gente fala de epidemiologia, posição cefálica apenas 4%, pelve franca 5%, pelve completa de 0 a 4%, e o mais complicado vai ser o modo pés. Porque o que é que acontece com a ruptura de águas? Pense que o neném, vou abrir aqui novamente, já está acabando esse módulo, tá? Aqui, ó. Pense que o meu bebê, ele está aqui de modo pés, tá? Renatinha está aqui de modo pés. Aí, o que é que acontece? Quando rompe a bolsa de água, o cordão de Renata está aqui. O que é que vai acontecer? Vai ter aqui, ó, a queda do cordão. A pressão da gravidade vai trazer o cordão de Renatinha aqui para fora da vagina da mamãe. E se a gente, enquanto profissional, enfermeiro, técnico de enfermagem, identificar um prolapso de cordão, a gente tem que imediatamente estar buscando um atendimento médico para poder salvar a vida deste bebê, que agora o risco maior é de vida do bebê. O que fazer com prolapso de cordão, né? Ver a apresentação, a gente vai buscar onde está o dorso do neném, e nós vamos fazer a manobra de Valsalve. A gente vai reintroduzir a cabecinha do neném
para dentro da vagina da mãe, tá? E vai levar esta mulher até onde tem cesariana. Tá vendo aqui o prolapso de cordão, tá? Ele vai estar aqui, voltar aqui. Ele tá aqui, 1, 2, ó, o modo pés, como é fácil dele vir, ó. Quando rompe a bolsa, ele aparece logo aqui, tá? E o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse nenenzinho, vai com a nossa mão não dominante, vai devolver esse nenenzinho para dentro da barriga de mamãe, e para evitar isso aqui, ó, se eu devolvo, se eu introduzo minha mão aqui na cabecinha do neném, eu devolvo essa cabeça para cima, para dentro, né, um pouquinho mais alto, o que é que vai acontecer? Eu vou liberar o fluxo cardíaco aqui. Que horas, Cloca, eu vou tirar essa mãozinha daí de dentro? Quando anestesiar e tirar esse RN por cima. Então, é uma urgência. E se a gente for transferir essa gestante, a gente vai introduzir nossa mão, colocá-la em posição lateral esquerda, desculpa, para fazer a descompressão de aorta abdominal dela, para facilitar a circulação dela. E o que é que a gente pode fazer? Botar ela na posição da perna esquerda dela, desculpa, a perna direita está um pouco elevada, ela pode até colocar assim, digamos assim, nas suas costas, sei lá como é que vai ser uma posição mais confortável para você carregar, ou naquele banquinho da ambulância aqui do lado, para levar no decúbito lateral esquerdo e essa perna um pouquinho elevada, porque quando eu levo a perna da mulher, tende ao peso do feto, né, tá mais para a parte interna do útero. A gente só vai tirar essa mãozinha daqui depois que tiver uma cesariana ali, tá? Gente, rotura uterina. Rotura uterina é uma laceração, né, que ocorre durante o trabalho de parto em algumas mulheres que realizaram cirurgia anterior. Há aquelas mulheres que estão com taxistolia, utilizou a citocina de forma inadequada, ela pode ter o risco de ruptura. O que é que acontece? Morte fetal e materna é eminente, porque o útero ele se rasga e o feto fica perdido no abdômen. Quando eu entrei em trabalho de parto às 6 horas da manhã do dia 21 de 2016, e rompi bolsa e tal, e vim do Bonito para cá, para Salvador, e assim, quando eu cheguei, eu já estava com minha cardiotocografia já estava alterada, né? Eu tinha 7 contrações em 10 minutos, eu já estava em estresse, meu abdômen já estava bem assim, estressado, com taxistolia, tá? E eu me lembro que quando a médica avaliou e tal, indicou a cesárea, que eu levantei para ir para a parte do internamento, minha cunhada falou assim, você está com 2 barrigas, que eu bati a mão assim, eu vi o vão, eu disse, corre, que eu estou com ruptura uterina, vai abrir, vai romper, e foi aquela agonia, né? A enfermeira não estava entendendo muito bem o que eu estava falando, eu disse, passa uma sonda vesical de demora aqui, por favor, porque se isso não for xixi, eu vou ter que ir para a cirurgia agora, e nem vou esperar o meu obstetra chegar. E foi bem assim, quando ela passou a sonda, eu tinha 2.400 de diurese ali, que quando o xixi saiu, né, a diurese apresentou ali na sonda, eu respirei aliviada e minha barriga voltou ao normal. Mas, como eu já tinha uma cardiotopografia aumentada, tinha uma contração atrás da outra, o meu obstetra achou por bem ser uma via de parto alta. Quando Maria Eduarda nasceu, eu estava com a marca da dilatação de pelo menos 5 centímetros ali, bem evidente na cabecinha dela. E quando eu falei assim, e aí, doutor, nasceu normal, ele até brincou, nem por a boca saía. Então, assim, ela teve uma intercorrência, né, que foi a viagem do Bonito para cá, não consegui desprezar a diurese, sentia vontade de fazer xixi, mas não conseguia, e foi isso que levou a essa intercorrência. A minha filha, a bexiga estava tão cheia que Maria não conseguiu descer, então eu ativei trabalho de parto ali, ela não conseguiu descer, né? Não dilatou e não desceu para ficar na parte ali do mecânico, o mecanismo não deixou a parte clínica atuar no processo de trabalho de parto, tá? E sinais e sintomas, sangramento vaginal, tá doendo, de repente a mulher para assim da dor. Por que parou a dor? Porque rompeu o útero, porque o menino está solto na cavidade abdominal, tá? Ausência de batimento cardiofetal, útero em forma de 8 e cesárea de emergência e esterectomia, né? A mulher e prepara que vai ser bandeja de animação
fetal e materna. Aqui, ó, o risco de ruptura, o útero rompido aqui. Esse bebezinho, ele vai sair do útero e vai para a cavidade abdominal total. Falando de várzea prévia, é um risco absurdo materno-fetal. A várzea prévia, ela é uma interligação entre vasos umbilicais e placentário, que quando tem o sangramento via vaginal, esse sangramento não é da mãe, esse sangramento é do feto. Então, quando a bolsa amniótica ela rompe, o sangue que está presente ali, ó, é do neném. Então, está perdendo o sangue do bebê. Então, é uma alta mortalidade fetal, com risco materno, tá? A gente tem que pensar que essa patologia ela pode ser assistida com um bom ultrassonografista. Por que é importante fazer a ultrassonografia com Doppler? Principalmente mulheres que têm hipertensão, diabéticas e que se enquadram no grupo de risco. A gente fazendo essa ultrassom certinha a cada 15 dias, a depender da patologia, a cada 7 dias, 8 dias, e observar o Doppler, né, da artéria umbilical, a gente pode, o ultrassonografista, o médico, pode entender que tem alguma coisa errada ali e já referenciar uma cesárea. Nos meus longos 16 para 17 anos de trabalho, eu só vi um caso que um médico desconfiou, isso é uma vasa prévia. Quando botou na sala, de fato, era uma vasa prévia, ele conseguiu salvar a mãe e bebê, tá? Imagine que o bebê, ele tem 80 ml de sangue circulante por quilo. 8 e 8, 16, 360 ml num bebezinho de 3 quilos, tá? Imagina ele ter uma perca sanguínea de 250 ml, é mais a metade do volume corrente que ele tem, tá? Então, é uma patologia que pode levar a óbito, e pensando aqui na incidência, a média de 1 a cada 1.275 a 5.000 nascidos vivos, ocorre geralmente por inserção da placenta baixa, pode acontecer oriundo de fertilização in vitro, pode ser detectada em ultrassom, e o tratamento é cesárea, quando identificado. Fator de risco: placenta baixa, gestações por FIV, gestações múltiplas, cesariana anterior ou cirurgia uterina prévia, tá? Quando diagnosticada no pré-natal, a via de parto é cesárea, não tem nem o que discutir. A gente não vai esperar essa mulher, tá, ter um caso aí. Tá aqui, eu trouxe aqui uma foto que evidencia, tá? Aqui é o cordão umbilical, ela é ligado, como vocês podem observar aqui, ó, na placenta. No momento que a bolsa amniótica rompe, o sangue do neném ele é drenado para a placenta, é absurdo, tá? Aqui eu trouxe uma placenta normal, aqui, ó, vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó, quando a gente olha uma placenta normal, a gente vê aqui, ó, o cordão umbilical certinho aqui no centro da placenta, certo? Aí, quando você vê uma vasa prévia, o cordão umbilical está ligado aqui na placenta direita. Enquanto está dentro do útero, não tem muito problema, não. O problema é quando rompe a bolsa e vai ter um problema sério aí de hemorragia materno-fetal. Aqui é uma placenta, né, que tem a face fetal, a face materna, e aqui as membranas amnióticas. A face materna é essa, a face fetal é essa. Aqui foi uma foto tirada na revisão placentária do parto, aí lá em 2018, se eu não me engano, no hospital que eu trabalhei aí, tá? Eu sei que é muito conteúdo, espero que vocês tenham gostado dessa primeira fase das intercorrências obstétricas, e espero que vocês se mantenham aqui no curso, pois a gente vai falar no próximo módulo sobre as síndromes hipertensivas na gestação, e é bem interessante, um conteúdo de extrema importância para a sua qualidade profissional, e a gente tem que estar atento para a gente não perder vidas aí nas intercorrências obstétricas. Então, aguardo vocês na próxima aula e vamos lá. Se ficou um pouco confuso, precisa ver de novo, retorne no vídeo, assista quantas vezes quiser, imprima aí o material que a gente deixou disponível na plataforma, e vamos nos qualificar, e não podemos ir com dúvidas para atendimento nessa gestante. Até a próxima aula.